Vamos então abrir nossa Bíblia, quem trouxe, no Salmo 25, versículo 14, que é o tema da nossa palavra de hoje. Eu vou ler na versão ARA, né? A-R-A. Mas você pode ler na versão que você tem aí. Quem quiser me acompanhar, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, nós vamos ficar principalmente com essa primeira parte do versículo. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Vamos falar todo mundo junto? A intimidade do Senhor é para os que o temem. Agora, só vocês. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A intimidade do Senhor não é para qualquer um, é para os que o temem. Aqueles que temem ao Senhor desfrutam de intimidade com Ele. Todos seus filhos, todos os filhos de Deus que temem, que têm temor de Deus no seu coração, desfrutam de intimidade com Ele. O temor do Senhor no nosso coração. Paula, tem uma mesa aqui na frente que está sem usar. Você pode vir para cá com as suas convidadas, ó. Tá? Está sem usar, né, pastora? Pode usar. O temor do Senhor, minhas amadas, é algo que traz grandes bênçãos para nós. O temor do Senhor tem várias recompensas. E uma das recompensas do temor do Senhor é a intimidade. Então, aquele que guarda, que zela pelo temor do Senhor no seu coração, ele vai ter algumas bênçãos especiais, algumas recompensas para desfrutar. E uma delas é a intimidade. Minhas amadas, não deixa que nada roube você da palavra, porque nós vamos seguir um raciocínio aqui, para que você não perca aquilo que Deus tem para você nessa tarde. Então, Deus, o Senhor nos concede, para nós que tememos a Ele, que nós possamos desfrutar da intimidade dEle. A essas pessoas, Deus dá o privilégio de conhecerem intimamente as bênçãos da sua aliança. Quem aqui sabe que Jesus fez uma aliança conosco? E o primeiro a fazer aliança conosco foi o Deus Pai, lá no Velho Testamento. Quando Deus escolheu Abraão e fez uma aliança com Abraão lá no Velho Testamento, né, quando ele colocou aquele animal, o animal foi partido e veio um fogareiro de fogo e andou no meio das partes do animal. Deus ali estava fazendo uma aliança com Abraão. Depois o Senhor Jesus fez uma aliança com os discípulos. E os discípulos ali representavam todos nós. Quem se lembra da ceia que Jesus fez com os discípulos? A ceia, só uma irmã que lembra? Quem lembra da aliança que Jesus fez com os discípulos? Quando ele ceou a ceia, aquela ceia que foi ali ministrada para os discípulos, era uma forma de se fazer uma aliança. No Velho Testamento havia várias formas de celebrar uma aliança. E uma delas era você sentar e comer com a pessoa. Por isso que Jesus escolheu o pão e o vinho para servir para os discípulos. Era uma das formas de celebrar a aliança. Davi, quando fez uma aliança com Jonatas, o que eles usaram? Usaram o cinto. Né? O que mais que ele usou? Parece que outra parte da vestimenta. O cinto. E a outra coisa eu não lembro, não sei se foi a espada. Sei que ali também eles fizeram uma aliança, formaram uma aliança ali, que era um dos meios de se fazer aliança. Jesus fez uma aliança com a igreja. E conhecer essa aliança e desfrutar das bênçãos dessa aliança é uma das recompensas de quem tem intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus está pronto para desfrutar das bênçãos que a aliança nos garante. Irmão, essa aliança conosco é como um testamento que o Senhor nos deu. Você não pode pegar o testamento. O que é um testamento? É uma herança. É um direito que você tem. Um direito a receber algo, a desfrutar de algo. Por isso que fala Velho Testamento, Novo Testamento. É o nosso direito, é aquilo que Jesus conquistou para nós. Então, você não pode pegar o testamento e pôr ele na parede. E ficar lá sem saber o que Deus tem para você. Você precisa de lê-lo e estudar para você conhecer as bênçãos da nova aliança que Deus tem para a sua vida. E reivindicar e começar a buscar isso para você.
Todas as bênçãos que estão contidas na aliança que Jesus fez com você, estão disponíveis para você que tem temor de Deus. Amém? E a intimidade é uma dessas bênçãos. A intimidade é uma dessas recompensas. Nós que somos os santos do Senhor, nós podemos ter acesso a todos os tesouros que Deus escolheu, que Deus preparou para nós, inclusive os tesouros celestiais, que estão lá preparados, reservados, nós só temos que buscar, nós só temos que reivindicar para a nossa vida, está esperando por nós. Mas para você conhecer, você vai precisar ler a palavra, estudar a palavra. Quando você estiver lá no seu cantinho de intimidade na sua casa, estudando e orando, e você vê algo lá, você vai falar, isso aqui eu quero. Isso aqui eu preciso. Jesus, traz isso aqui para a minha vida. E aí você pega aquele versículo e começa a orar em cima dele, reivindicar ele para a sua vida. Irmãs, você vai ver que Deus vai começar a mudar a sua história. Você vai ver que Deus vai começar a mudar a sua realidade. Sabe qual é a forma de oração mais poderosa que existe? É a palavra. Quando você ora a palavra, você está fazendo a oração mais poderosa que existe. Por quê? Porque você está orando a palavra de Deus. Não tem erro. Você está orando à vontade de Deus. Então, não tem como você errar. Deus quer para a sua vida e você quer para a sua vida. E como você está pedindo, Deus vai trazer à existência. Amém? Glória a Deus. Deus tem tesouros para nós, que Ele quer trazer para a nossa vida. Intimidade com Deus é a dádiva mais importante que se pode usufruir na vida. Na presença de Deus existe plenitude de alegria. Irmãos, é impossível nós estarmos na presença do Senhor e continuar tristes, continuar abatidos, continuar murcho. Porque a palavra de Deus diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Amém? Você crê? Então, quando você está murchinha, xoxinha, sem graça, para onde que você tem que ir? Para o shopping? Para o salão? Pode, né? Mas primeiro você precisa ir para a presença do Senhor. Porque na presença do Senhor tem abundância de alegria. Lá Ele nos renova. Amém? Quanto mais nós nos deleitamos no Senhor, mais prazer Ele tem em nós. O que é você deleitar no Senhor? É você ter prazer nele. É você se agradar dele. É você amar, gostar, ter prazer nas coisas do Senhor. Quanto mais você se deleita nele, mais Ele tem prazer em você. Quanto mais nós nos devotamos a Ele, mais Ele se revela a nós, dando-nos a conhecer a sua intimidade. O versículo diz que a intimidade do Senhor é para todos. Sim ou não? Gente, nós lemos o versículo no começo. Eu vou refazer a pergunta. A intimidade do Senhor é para todos? É para quem? Para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor está disponível para todos, porque Deus não faz acepção de pessoa. Deus não tem filhos preferidos, filhos prediletos. No entanto, há uma condição: aqueles que o temem. Aqueles que o temem. É preciso que o temor do Senhor esteja no nosso coração. Se estiver, nós teremos acesso à intimidade com o Senhor. Eu vou te fazer uma pergunta, e eu tenho certeza que você vai dizer que sim. Mas ao longo dessa palavra, eu quero que você pense naquilo que você está ouvindo, naquilo que eu estou falando para você aqui. Você deseja ter intimidade com Deus? Você deseja? Você quer? Eu vou ensinar para você hoje o caminho da intimidade, para que você possa praticar na sua casa. E se depois dessa palavra, você não seguir os passos, se você não andar por esse caminho, não é porque você não sabe. Porque você vai aprender hoje, em nome de Jesus. Então, seguindo o versículo que diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, então vamos entender primeiro o que é o temor. Para saber se eu tenho temor do Senhor no meu coração ou não. O que é o temor do Senhor? O que significa temer a Deus? Se você não está em Cristo, porque há pessoas que já aceitaram Jesus como Salvador, há pessoas que já fizeram
um concerto com Deus, que já fizeram uma oração chamando Jesus para ser o seu salvador pessoal, né? Jesus, seja o meu salvador, eu te recebo como meu salvador. Essa pessoa está em Cristo. Mas aqueles que não fizeram ainda essa oração, essa entrega para o Senhor Jesus, essa pessoa ainda não está em Deus, não está em Cristo. E se a pessoa não está em Cristo, ela teme a Deus de todas as formas erradas e não teme o suficiente. Se a pessoa não está em Cristo, ela teme a Deus de todas as formas erradas e não o teme o suficiente. Então, nós temos que entender isso. Para essas pessoas, e o que elas sentem no coração, é o que diz lá em Hebreus 10, 27. Uma horrível expectação de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. A pessoa que não está em Cristo, ela vê Deus como um adversário. Alguém que está bravo, que está zangado, que ao menor erro vai pegar aquela pessoa e lançar no fogo do inferno. Sim ou não? Sim. Mas se você está em Cristo, você não vê Deus dessa forma. E o temor que está no seu coração não é esse. Não é esse temor. Por quê? Porque o nosso representante já pagou na cruz do Calvário o preço pelo nosso pecado. O nosso pecado já foi pago. Estamos em Cristo, então a condenação que era para nós, ela foi paga. Ela já foi cumprida. E nós estamos livres, porque quando Deus olha para nós, Ele vê o Senhor Jesus. E quando Ele olha e vê o Senhor Jesus em nós, Ele vê que todo o preço já foi pago, não há dívida. Não há dívida a ser paga, então não há condenação para nós. Então qual é o temor que nós temos, se não é esse que o descrente tem? O temor que nós temos é outro. Você tem outro tipo de temor. Você tem o temor do Senhor como o princípio da sabedoria, que está lá em Provérbios 9, 10. E o que é esse temor? É arrependimento. É afastamento do mal. É você querer se afastar do mal. É você não aceitar participar daquilo que você sabe que não agrada a Deus. Lembra do Salmo 1? Não se assentar na roda dos escarnecedores. Não estar na rodinha dos zombadores. É se afastar do mal. É também uma admiração santa pelo Senhor. Uma santa admiração por Ele. Um desejo profundo de não desagradar. É um desejo tão grande de não desagradar aquele que você ama tanto, que fez tanto por você. É um desejo profundo de não entristecer o Espírito Santo, de não ferir o Espírito Santo. Isso é temor de Deus. Para essas pessoas que têm o temor de Deus, não é nem necessário fazer uma lista de pode e não pode. Porque tem gente que acha que servir a Deus é uma listinha assim, ó. Pode e outra lista, não pode. Aí ele fica, pode fazer isso? Depois ele pergunta, isso aqui pode ou não pode fazer? Porque o temor no nosso coração, ele nos dirige. O temor de Deus no nosso coração, ele nos conduz. Ele nos mostra aquilo que desagrada o Senhor e que não desagrada. E se o temor de Deus realmente está presente no seu coração, o temor não vai deixar você desagradar o Espírito Santo. Amém? Por exemplo, quando você põe uma roupa que você sabe que aquela roupa não é para uma mulher de Deus vestir, o Espírito Santo e o temor de Deus no seu coração vai trazer um sentimento ruim no seu coração. Vai trazer um mal-estar, você vai olhar e você não vai sentir bem. Aí sua amiga do seu lado fala assim, tá lindo, tá maravilhoso, nossa, mas você ficou bela. Só que algo dentro de você vai falar, não, não é para você. Então não é uma questão, irmão, de certo e errado, de pode e de não pode. É a questão de que o temor do Senhor vai nos conduzir. E se você obedece àquela voz lá dentro de você que está dizendo, não, não, você vai ser conduzido para a intimidade de Deus. Amém? Mas se nós não soubermos reconhecer a direção, o Espírito nos conduzindo, e se nós não soubermos ouvir essa voz, não tem como nós trilharmos o caminho da intimidade. A Bíblia fala que a paz de Cristo no nosso coração é o árbitro no nosso coração, é o juiz.
A paz indica para você se você deve ir ou não, se você deve seguir ou não, se você deve fazer ou não. Se você não tem paz para fazer, não faça, porque o Espírito Santo não está naquilo. Amém? Nós vamos falar de coisas especiais nessa tarde, então você precisa ficar atento. Não é aquilo que você ouve todo dia, toda hora. Se eu temo a Deus, então a intimidade do Senhor é para mim. Amém? Diga assim, se eu temo a Deus, a intimidade do Senhor é para mim. Está na palavra. Está na palavra. Minha irmã, eu quero te falar nessa tarde. Se você tem o temor de Deus no seu coração, e você ainda não desfruta da intimidade do Senhor, pode pedir, que o Senhor vai te dar. Amém? Pode começar a buscar, que o Senhor vai dar isso para você. Porque é uma bênção que está garantida para você na palavra. É uma garantia, está na palavra. E aquilo que Deus garante para nós, você cumpriu o requisito, é seu então. Deus tem isso para a sua vida. Intimidade com Deus é comunhão. Diga comunhão. O que é comunhão? É uma união comum. É estar junto, é estar unido. É estar ali, fazendo dois serem um só. Então, intimidade é comunhão com o Espírito Santo, é comunhão com Deus, é estar tão próximo dEle, tão perto dEle, que os pensamentos, os sentimentos são os mesmos. Deus vai fazer você conhecer aquilo que está no coração dEle, vai fazer você conhecer aquilo que está na mente dEle, no pensamento dEle. Aquilo que Ele vai fazer, Ele vai comunicar a você. Por quê? Porque você está tão perto, tão junto, tão unido, que Ele não pode esconder de você. Amém? Como Deus fez com Abraão, quando ele foi destruir Sodoma. Ele disse, não posso esconder de Abraão o que estou para fazer. E olha, a palavra de Deus diz que Deus considerava Abraão amigo dele. A própria palavra diz assim, Abraão, meu amigo. Abraão, meu amigo. Abraão era amigo de Deus. E a intimidade é isso, é uma amizade com Deus. É um relacionamento muito próximo. Muito próximo. É estar muito junto, muito unido com o Senhor. Isso é intimidade. Então Deus resolveu que Ele iria destruir Sodoma e Gomorra. Mas como Abraão era amigo dele, era próximo dele, era íntimo dele, Ele falou, eu não vou esconder de Abraão o que estou para fazer. E foi e falou com Abraão. Por causa disso, Abraão pôde salvar Ló e as filhas. Mas se Abraão não fosse amigo de Deus, não teria sido possível. Por causa da nossa intimidade com Deus, Deus pode nos revelar coisas futuras que Ele vai fazer. Deus pode nos conduzir na oração e na intercessão. Deus pode interferir na vida, intervir na vida da nossa família. Trazendo livramento, trazendo salvação, trazendo cura. Através da nossa intercessão, como foi na vida de Abraão. Mas nós precisamos ser amigos de Deus. Precisamos trilhar esse caminho da intimidade. E agora nós iremos para os passos práticos. Quais são os passos práticos para a intimidade? Eu já falei para você o que é intimidade, o que é o temor do Senhor. Porque aqui diz que a intimidade é para aqueles que o temem. Então é preciso que o temor do Senhor esteja no seu coração. Mas agora, quais são os passos práticos que eu devo dar dia a dia, todos os dias? Para que eu possa ter essa intimidade na minha vida. Primeira coisa, você precisa de ler a palavra. Ler, estudar e obedecer. Diga comigo. Ler, estudar e obedecer. Tem gente que só lê, não estuda. Tem gente que lê e estuda, mas não obedece. E não adianta. Você precisa ler, precisa estudar para você aprender. E você precisa obedecer a palavra de Deus. Só o conhecimento, ele não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é ler, estudar, porque Deus vai se revelar para você e obedecer.
Porque que diferença vai fazer se você conhece a palavra, mas você não obedece? A palavra de Deus diz que Satanás conhece. Ele até treme diante do Senhor e da palavra dele, mas não obedece. Então, nós não podemos ser como o inimigo que conhece e não obedece. Amém? Então, a primeira coisa, a palavra. É preciso você ter contato com a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, obedecer a palavra. Amém? E uma dica aqui, nesse tópico, passe tempo. Passe tempo com quem já está adiantado nesse processo. Descubra no meio dos seus amigos pessoas que estão no nível mais elevado que você. Minha irmã, você não pode se relacionar só com pessoa que está no nível abaixo de você. O que eu quero dizer isso? De nível mais elevado, nível mais baixo. Não estou falando de nível social, não estou falando de dinheiro. Não é nada disso. Eu estou falando de vida com Deus. Então, a pessoa que já desenvolveu a vida com Deus mais do que você, ela já tem mais intimidade, ela já conhece mais a palavra do que você, ela já tem mais experiência com Deus do que você, ela já aprendeu a reconhecer a voz do Espírito Santo, já aprendeu a obedecer o Senhor, já tem dado passos com Deus e está à frente de você nesse processo. É disso que eu estou falando. Então, busque amigos assim, que possam te ensinar, que possam te ajudar para que você avance nesse processo mais rápido. Amém? É claro que Deus vai colocar pessoas no seu caminho para que você ensine também. Então, você vai se relacionar com aqueles que estão além de você, acima de você, para que você possa aprender e ser influenciado por essas pessoas. E Deus também vai colocar no seu caminho pessoas para quem você vai ensinar aquilo que você já aprendeu. Amém? Para que o efeito venha, né? E nós possamos abençoar outras vidas. Mas se você se relaciona só com pessoas que sabem menos do que você, como você vai crescer? Nós precisamos de mentores, precisamos de pessoas que nos instruam na fé, na vida com Deus. Então, passe tempo com essas pessoas, construa bons relacionamentos com elas. A segunda coisa, o segundo passo, o primeiro é a palavra. O segundo passo é a oração. Você precisa orar. E quando eu falo orar, é que nós precisamos orar de maneira eficaz. Tem muita gente que ora, mas sabia que tem muita gente que ora errado? Tem gente que ora errado, tem gente que não sabe orar. Não sabe orar, não é que eu diga assim, não é que ele não sabe se ajoelhar e dizer algumas palavras para Deus. Todo mundo sabe orar. O que eu quero dizer quando eu digo não sabe orar, é que a pessoa não sabe orar de forma eficaz. Não sabe orar da forma correta, para que ele ore e receba a resposta. Porque o nosso alvo, quando nós vamos orar, não é ficar falando e não receber resposta nenhuma. Não é, gente? Nosso alvo não é falar com Deus e obter a resposta dele? Sim ou não? E para isso nós precisamos orar da forma correta. Precisamos saber orar, para que a nossa oração seja eficaz e nós recebamos cada vez mais respostas da parte de Deus. Para que você saiba orar, sabe do que você vai precisar? Da palavra. Porque na palavra está a vontade de Deus. Está expressa a vontade do Senhor. Então você voltou para a palavra. Quando você estiver lendo a palavra vai te dizer que você precisa orar. Então essas duas coisas andam juntos. A oração e a palavra andam juntas. Você não pode fazer um propósito de oração sem junto você estar lendo a palavra. Por quê? Porque a sua oração vai se tornar uma reza repetitiva. 10, 15 dias você já vai estar cansado de orar e pensando se a sua oração está passando do teto. Porque você não está orando, está rezando. O que eu quero dizer isso? Não estou desmerecendo as pessoas que são católicas. Estou dizendo que quando você está rezando, você está falando uma oração decorada. Uma oração que não é inspirada pelo Espírito Santo. Quando você ora baseado na palavra, naquilo que você leu e que o Espírito Santo comunicou ao seu coração,
Você vai ter estratégia para orar, você vai ter argumento para orar. Você vai orar direcionado. Por exemplo, tem um problema dentro de você, dentro do seu coração, que você não tem ideia dele. Ele está lá e você não sabe. E aí você está lá no seu momento com Deus, no seu cantinho de intimidade, lá no seu quarto, né? E aí você está lendo a palavra, de repente o Espírito Santo, na hora que você está lendo, ele fala com você. Ele fala, fulano, tem isso aqui em você, e eu quero tratar. Não foi ninguém que falou, foi o Senhor. Ninguém falou para você, o próprio Deus falou. E aí tudo muda na sua cabeça e no seu coração, porque na hora que você for orar, você vai confessar. Você vai para dizer para Deus que é verdade mesmo, que você não tinha percebido, mas agora que o Senhor falou, você enxergou que é verdade e que você quer que Deus mude o seu coração. Então, orar a palavra é diferente. É diferente quando nós oramos junto com a palavra, lendo a palavra. Nunca mais faça um propósito de oração sem, junto com a oração, está a leitura da palavra. Porque Deus vai falar com você, vai te direcionar, vai mostrar coisas em você que Ele quer tratar. E Ele também vai te dar estratégia de guerra, de batalha, vai mostrar os planos do inimigo. E você vai saber orar e orar direcionado, amém? É importante. Pela oração nós levamos a Deus as nossas necessidades, dificuldades, temores, aflições. Sabe aquele dia que você está cheio disso, de necessidade, de dificuldade, de temor e de aflição? Nós somos mulheres, nós enfrentamos isso, né? Tem dia que seu coração está pesado, você está agoniada, você está estressada, você está brava, você está nervosa. O que nós temos que fazer? Orar. Temos que orar, porque a oração nos acalma. A oração tira o estresse, a oração tira a ansiedade, a oração tira o nervoso. Porque você já começa confessando, Deus, me perdoa, porque eu acabei de ficar nervosa. Senhor, eu acabei de estressar aqui, me perdoa. E se você estiver estressado com alguém, você vai ter que ir lá pedir perdão para a pessoa com quem você estressou, né? Falou que não devia, ficou bravo, nervoso. Porque o servo de Deus é humilde. Não é, pastora Alba? Pela oração nós levamos ao Senhor todas as nossas necessidades, dificuldades, temores e aflições. Olha o que está escrito lá em Filipenses 4:6. Quem souber, fala junto comigo, tá? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, se você está ansioso, leva seus problemas a Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graça. Oração, súplica, ação de graças. Não pode esquecer de agradecer, viu? A nossa oração não pode ser uma lista interminável de me dá, me dá, me dá. Tem que, Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu sou grato. De preferência, comece com o agradecimento, comece com a ação de graça e depois peça. Coloque seus pedidos diante de Deus e você vai ver que quando você levantar da oração, o seu coração vai estar diferente, vai estar aliviado. Você vai estar calma e vai estar tranquila, porque você sabe que você colocou tudo diante de Deus e que Deus vai tomar conta, que Ele vai cuidar. Amém? Pela oração nós recebemos alívio das nossas cargas pesadas, porque nós lançamos essas cargas sobre o Senhor. Quantas de vocês já se sentiram com cargas pesadas, difíceis de carregar? Parece que a gente está andando assim, de tanto peso em cima de nós. Já se sentiu assim antes? Pois é, eu tenho um versículo para você. Para você pensar nele, confessar ele, declarar ele, esse versículo lá no seu cantinho. E quando você sair de lá, você vai estar leve. Por quê? Porque você vai dar o seu fardo para Jesus. Você vai pegar a sua carga pesada, seu fardo pesado e colocar sobre o Senhor. E Jesus vai te dar um leve, que você não vai ter dificuldade de carregar. Amém? Olha aqui o versículo.
Está lá em 1 Pedro 5,7. Olha o que diz. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Em outro versículo diz assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então você pega a sua carga pesada e coloca sobre Jesus, e ele dá para você o fardo leve. E você vai sair de lá aliviada, levinha. Por quê? Porque o seu fardo pesado foi para o Senhor. Pela oração, nós recebemos paz para o nosso coração. Eu estou dizendo aqui para você algumas bênçãos da oração. Paz para o nosso coração, quando a gente está estressada, nervosa, sem paz, né? Aquele turbilhão de coisa na nossa cabeça. O que é que nós temos que fazer? Orar. E colocar diante de Deus. E se nós fizermos isso, aí cumpre Filipenses 4, versículo 7, que diz, e a paz de Deus, quem sabe me acompanha, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Está nervosa? Vai orar. Está estressada? Não vai pescar, não. Vai orar. Eu vou perguntar e vocês vão responder, tá bom? Está estressada? De novo, está estressada? E se você de fato for orar, esse versículo aqui vai cumprir, ó. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Que essa paz que Deus nos dá, independe se o problema foi resolvido ou não. Às vezes a gente quer ter paz só se o problema for resolvido. Eu vou orar e na hora que Jesus já vai resolver o meu problema e eu vou levantar de lá saltitando, meu problema não vai existir mais. Às vezes Deus não resolve o seu problema na hora. É verdade? Não resolve. É verdade, às vezes Ele não resolve o problema na hora. É verdade. Porque, às vezes, para Deus resolver o problema na hora, não está no propósito dele. Às vezes, Deus só está trabalhando através daquele problema. Mas só que Deus não vai deixar você sem paz. Ele vai colocar paz no seu coração. Talvez ali naquela hora que você está orando, o Espírito Santo vai falar, filha, calma. Não é o diabo. Não veja só o diabo. Eu estou trabalhando nessa situação. E ali, Deus conversando com você, quando você sair de lá, o problema ainda está, só que o seu coração mudou. Você vai sair de lá em paz, porque você sabe que Deus está no controle, que Ele está cuidando e que Ele não vai deixar você perecer, porque Ele é o seu Pai e Ele te ama. Amém? Glória a Deus. Pela oração nós recebemos resposta para as inquietações do nosso coração e nós desenvolvemos confiança no Senhor. Nós desenvolvemos uma confiança no nosso Deus. Por que muitas de nós não têm confiança de que Deus vai atender a sua oração? Porque nós não estamos acostumadas a praticar a oração de fato. Às vezes não oramos da maneira correta, como eu falei. Porque quando a gente ora de forma correta, utilizando a palavra para orar, esperando em Deus, né? Com o temor de Deus no nosso coração, nos afastando do mal, Deus nos responde. E aí, cada vez que Deus responde você, sua fé aumenta mais, sua confiança aumenta mais. Você quer ver o crente ficar alegrinho? É quando ele ora e Deus responde. Mas a gente fica alegre, não é? E a confiança? Vai lá no alto. Aí você fica animado. Se alguém te conta um problema, você já fala assim, vamos orar, porque eu estava com esse problema e Deus fez isso e isso na minha vida e Ele vai fazer na sua também, não é? A confiança da gente vai lá em cima. Então, é orando que a gente aprende a confiar, é colocando tudo na mão de Deus, que à medida que Ele te responde, que Ele te ouve, que Ele traz a solução, a sua confiança vai aumentando. Você vai desenvolvendo no seu coração uma confiança tranquila. Diga comigo, confiança tranquila. A confiança tranquila é quando você aprende que você vai orar, Deus vai te ouvir, vai responder e vai ficar tudo bem. Eu já vi aqui que eu não vou conseguir falar tudo que eu precisava, porque eu só tenho 5 minutos do meu tempo.
Mas eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive com a minha filha. Eu nem combinei com ela, mas eu não vou expor. Ela já fez assim para mim. Minha filha Vitória está aqui, gente. Essa princesa aqui de rosa, do lado da pastora Alba. Ela havia passado num concurso, e nós estávamos orando por esse concurso, orando por esse concurso. A gente orou quase 2 anos, não foi, Vi? Quase 2 anos por esse concurso. E assim, demorou a sair. Nisso, ela já estava encerrando a faculdade. E ela começou a ficar aflita, agoniada, e falar: mãe, eu não quero terminar a faculdade e ficar desempregada. Porque na hora que encerrar minha faculdade, acaba meu estágio, e aí eu vou ficar desempregada, eu vou ficar sem dinheiro, eu não quero ficar desempregada. Começou a ficar aflita. E começou a falar isso. E aí eu virei para ela e falei assim: Vitória, não vamos ficar aflitos, sabe por quê? Nós não estamos orando de hoje e nem de ontem. O que eu quero dizer com isso? Nós não começamos a orar ontem por esse concurso. Nós não começamos a orar hoje. Nós estamos orando há muito tempo. Então, Deus já está agindo nessa causa. Deus já está nessa causa e Ele vai fazer. Fica tranquila. E aí, próximo da faculdade terminar, sim, e aí a gente foi adiantando os processos. No início da faculdade, ela teve uma professora muito boa que falou assim para ela: olha, puxa toda a matéria que você puder. Puxa as matérias optativas, vai puxando, para você deixar o último semestre com pouquíssima matéria, para vocês não ficarem sobrecarregados. Porque aí vem a prática jurídica, que ela fez direito. Aí vem o TCC, vem muita coisa, vocês vão ficar com a cabeça ruim de tanta coisa para fazer. Aí ela foi fazendo isso. E eu falei: Vitória, como a gente está esperando você para você ser chamada no concurso, então vamos adiantar também os seus processos. Tira a carteira de motorista. Faz o TCC com antecedência. E aí, cada semestre, a gente fazia uma coisa, sabe? Fez o TCC com antecedência. Qual período que você fez o TCC? No 7º período, ela fez o TCC. Aí, tirou a carteira de motorista e foi adiantando tudo, esperando o resultado desse concurso. Porque, quando a gente está esperando em Deus, você não fala o contrário daquilo que você está orando. Por exemplo, para esse chá, nós preparamos tudo para 100 mulheres. Por quê? Porque nós pedimos 100. Agora, se eu estou orando por 100, eu vou preparar lugar para 80 pessoas? Estou declarando o contrário do que eu estou orando. A pastora Alba, na última semana: pastora, eu faço para 90? Eu falei: não, faz para 100, a gente não está orando para 100? Tem que ser, nós temos que declarar aquilo que a gente ora, porque se você ora uma coisa e declara outra, sua declaração anulou a sua oração. E aí a gente foi preparando. Resumindo a história, quando começou o processo lá de chamar as pessoas, e estava já, a próxima era ela, e aí tá demorando. Fez uma coisa, fez outra, né? E ela acompanhando o processo lá, que eles deram lá não sei como que chama, sei que ela tinha acesso, que o Ministério Público deu para ela, um local onde ela acessava e olhava lá como que estava indo o processo para ela ser chamada. E aí parou e não ia para frente. E aí um dia ela está na frente do computador e falou assim para mim: mãe, parou, não está andando não, tinha alguma coisa errada. E Deus trouxe no meu coração, sabe, que Satanás tinha emperrado aquilo ali, que era a mão do diabo. E aí eu lembro que ela estava com o computador ligado e me mostrou assim, falou: aqui, mãe, olha aqui, ó, tinha que ter acontecido isso. Eu não lembro as coisas que ela me falou, mas veio até aqui e parou. Aí, naquela hora, assim, eu não demorei a raciocinar, não. Pus a mão na tela do computador, falei assim: Deus, se é o diabo que está prendendo esse processo aqui, eu te peço agora que o Senhor envie o seu anjo lá e remova todo o empecilho em nome de Jesus e faça com que esse processo ande rápido, ande ligeiro. E se tem alguma coisa emperrada lá, Senhor, tira lá o impedimento em nome de Jesus. E saí de lá e fui para o meu quarto, não fiquei vigiando o computador, não. Passou um tempinho, a Vitória: mãe, corre aqui. O computador, tum. Quantos passos que correu lá, Vi? 5 passos do processo. Coincidência, vocês acham? Não. Intimidade. Quando você tem intimidade com Deus, você tem privilégios.
Deus te avisa das coisas, Deus honra a sua fé, Deus honra a sua oração. Quando você grita, Ele vem em teu socorro. Quando você chora, Ele está lá para recolher suas lágrimas na oração. Quando você pede, Ele considera aquilo que você pediu. E se está de acordo com a vontade dEle, Ele vai te responder sim. Amém? Irmãos, são tantas coisas, tantas experiências. Eu não tenho tempo de contar aqui para você, mesmo porque eu não vim aqui pregar a minha vida para você, eu vim pregar a palavra. Eu te contei esse testemunho aqui para exemplificar coisas que Deus faz na nossa vida, como o Senhor está disposto a nos honrar, quando nós obedecemos a palavra dEle, quando nós o honramos, quando o temor de Deus está no nosso coração. E aí a Vitória passou em outro processo, agora para Goiânia, porque esse é em Aparecida, né? Ela trabalha aqui em Aparecida. E aí nós começamos a orar de novo. E aí ela começou a querer ficar aflita de novo. Falei, calma, que você já viu que Deus cuida de você, que Ele faz as coisas, tudo na hora certa. Então vamos ficar tranquila, porque Deus está cuidando. E estamos orando. E eu creio, irmãs, Deus vai fazer tudo da melhor forma possível. Porque está tudo debaixo do cuidado do Senhor. Quando é que a gente fica aflita e nervosa, e descabela, e chora, e desespera? Quando você não está orando. Se você não está orando, então você desespera, você fica aflita. Agora, se você está orando, colocando tudo na presença de Deus, todos os dias, como que Deus não vai cuidar? E à medida que Ele te responde, você aprende a ficar tranquilo, a esperar nele com tranquilidade. E às vezes, quando alguma coisa dá errado no meio do caminho, como foi com isso aí, o próprio Espírito Santo vai falar, é isso. E vai direcionar você para orar corretamente. E você vai levantar sua mão com autoridade e Deus vai fazer. Amém? Você quer entrar por esse caminho de intimidade? A porta está aberta para você, minha irmã. Só depende de você. Amém? Eu quero falar rapidinho sobre obediência. Já falei aqui que nós temos que obedecer a palavra, sim ou não? Falei? Falei, não falei? Falei. Só queria saber se vocês prestaram atenção. Agora eu quero falar de um nível de obediência maior do que obedecer a palavra. Obedecer a direção que o Espírito Santo te deu. Muitas vezes, na nossa vida com Deus, quando você atinge já um pouquinho mais de intimidade com Ele, o Espírito Santo dá uma direção para você. Às vezes vem num sonho, às vezes vem através de um sentimento no seu coração, às vezes você sente aquela voz dentro de você. Gente, quer dizer que a gente tem um ouvido dentro de nós? Você pode até pensar, será que tem um ouvido dentro de mim? Não, gente, quando Deus fala dentro de nós, nós sabemos. Nós ouvimos aquela voz e a gente sabe que é Deus falando. Amém? Você não conhece a voz do seu marido? Você não conhece a voz do seu filho? Você não conhece a voz do seu pai? Por que que você não vai saber aprender a reconhecer a voz de Deus? À medida que você ouvir o Senhor, você vai aprender a reconhecer a voz dEle e discerni-la de qualquer outra voz. Só que há um porém, presta atenção, que essa aqui é a parte mais importante. Se você perder isso aqui, quando Deus te der a primeira direção, você tem que obedecer. Porque Ele não vai te dar a segunda, se você não obedecer a primeira. Deus não é como a mãe que fica para o menino. Menino, faz isso. Menino, faz isso. Menino, faz isso. Menino, faz isso! Não é assim que a mãe faz? O Espírito Santo não é assim. Se você não obedecer a primeira, Ele não vai te falar a segunda. Não vai te dar a segunda direção. Por quê? Porque você não obedeceu a primeira, Ele vai falar a segunda vez para quê? Abraão, quando Abraão saiu e Deus falou assim, deixa a tua família e vai embora, pega a tua esposa, vai embora. Ele foi embora, ele obedeceu a Deus completamente? Não. Quem ele levou que ele não devia ter levado? Ló. Deus falou com ele enquanto ele não se livrou de Ló? Lê lá Gênesis para você ver. Enquanto ele não se livrou de Ló, Deus não falou com ele uma segunda vez, porque ele estava em desobediência à direção de Deus. Pode ler lá e você vai concordar comigo.
Pega a sua Bíblia lá e confere quando você chegar em casa. Deus é assim. E tem gente que faz como Abraão fez, obedece parcialmente. Obedece, demora a obedecer. Nós temos que obedecer com 2 palavras. Rapidamente, completamente. Fale comigo. Temos que obedecer rapidamente, completamente. Abraão não obedeceu completamente. Ele obedeceu 98%, não foi 100%. Porque ele foi embora, ele saiu da terra dos pais, ele levou a esposa, carregou tudo, obedeceu a Deus. A gente lê lá e a gente fala assim, ai, que coisa linda. Mas ele tinha 2% de desobediência. Ele levou Ló, que ele não deveria ter levado. Então, ele não obedeceu completamente. Nós temos que obedecer completamente. Outra coisa, às vezes Deus fala conosco e a gente demora a obedecer. Ele não vai falar a segunda vez enquanto você não obedecer. Então, tem que ser assim, rapidamente, completamente. Porque Deus é diferente das nossas mães e dos nossos pais. Outra coisa importantíssima que eu queria falar para você, que se você não praticar isso, você não tem como ter intimidade com Deus. Queria falar sobre santificação. Nossa, que coisa difícil, né? Ainda mais nos dias atuais, falar sobre santificação é uma coisa quase do outro mundo. Irmãos, a palavra de Deus diz em Hebreus que sem santificação ninguém verá o Senhor. Vamos repetir comigo? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Está falando do tempo presente, mas também de um tempo futuro. Como assim no tempo presente? Sem santificação, ninguém verá a Deus na intimidade. Sem santificação, ninguém verá a Deus face a face quando chegar a hora do arrebatamento, de estarmos com Ele na eternidade. Então, é algo muito sério. Às vezes, a gente começa a seguir um caminho de santificação. Aí a mulher, né? No meu caso, irmãos, eu não uso roupa apertada, você não vai ver. Por quê? Porque eu não sinto bem. Alguém me proibiu? Não. Meu relacionamento com o Espírito Santo. Eu ponho e eu sinto mal. É uma coisa minha com Deus. Eu não vou dizer para você nunca, não põe roupa apertada que é pecado. É uma coisa minha que o Espírito Santo disse para mim. Eu não sei se Ele vai dizer para você. Lembra que eu disse no começo que não é uma questão de certo e errado? É uma questão da paz de Deus no seu coração? Eu não tenho paz para isso. Amém? Então, às vezes, você começa numa vida com Deus, e aí, quando você já seguiu a maior parte das orientações que Deus te deu, aí, de repente, Deus fala uma coisa para você que você acha demais. Aí você já fica nervoso, e você já fala, não, porque aí também já é demais, Deus está pedindo demais. Ah, não, assim eu não dou conta, não. Agora eu não posso nada. Não posso nada, tem que tirar tudo. Os filhos, às vezes, perguntam para a gente, né? Quem é mãe aqui sabe, né? Ah, não posso nada? Tudo você fala que não é de Deus? Não posso mais nada? Deixa eu fazer uma pequena ilustração aqui para você entender o coração de Deus. Sabe aquelas pessoas que ficam no sinaleiro vendendo água? Quem já viu? Todo mundo, né? Presta atenção. Você está lá, parou no sinaleiro, um sol de rachar, você numa sede, aquela água geladinha, aí o cara oferece para você, está um preço bom, aí você fala assim, água boa? Ele, boa. 98% pura, só tem 2% de água de esgoto. Você compra? Por quê? O que é 2%, gente? 2% de água de esgoto, ou então 2 gotinhas de água de esgoto dentro da água. Você toma? Você dá para o seu filho? Mas o preço está ótimo. 2% é muito pouco, é quase nada, gente. Ah, tá bom. E como é que você quer que Deus incula seus 2% de pecado? Como é que você quer que Deus engula garganta abaixo seus 2% de impureza na sua vida? A gente não bebe uma aguinha com 2 gotinhas de esgoto lá dentro. Não bebe, você se recusa. Deus me livre, nunca. Mas a gente quer que desça garganta abaixo de Deus o nosso pecadinho.
a coisinha que a gente se recusa a não fazer, e quer que Deus aceita. Quer que Deus aceita e acha ruim, fica nervoso e bravo. Aí é demais também, né? Você esqueceu que Deus é santo? Isaías 59:2 fala assim, ó: as vossas iniquidades fazem separação entre Deus e vós, para que vos não ouça. Então, se você está em pecado e você vai orar, a Bíblia diz que há uma parede de separação. Deus não pode te ouvir por causa do seu pecado. Então, nós temos que andar em santidade. As coisas que o Espírito Santo vai te mostrando que Ele quer tirar da sua vida, tira. Tira da sua vida. Eu te pergunto, o que vale mais para você? É a sua vida com Deus? É a sua vida de intimidade? É um andar de vitória com o Senhor? Ou é o seu pecadinho de estimação, que você não abre mão? Quando nós temos questões não resolvidas com Deus, e nós não oramos corretamente, e nós não avançamos no processo de santificação, e nós não obedecemos a Deus rapidamente e completamente, a nossa vida é assim, ó. Nossa vida espiritual, você fica assim, ó. Você fica assim, andando em círculos espiritualmente. Entra mês, sai mês, os mesmos problemas. Entra ano e sai ano. Os mesmos problemas. A mesma vida sem graça. A mesma vida medíocre. Os mesmos problemas financeiros, os mesmos problemas no casamento, os mesmos problemas na saúde, os mesmos problemas com o filho. Quando você vai se cansar da mediocridade? Quando você vai se cansar do fracasso espiritual? Quando você vai se cansar desse marasmo, dessa vidinha pobre, de orar e não ter resposta? Quando? Porque quando você se cansar e quando você se inconformar com essa situação, você vai abrir mão daquilo que Deus quer que você abra. E você vai começar uma vida com Deus. E aí você vai ter uma vida espiritual de verdade. Amém? E a minha oração é para que você se canse. Se canse mesmo, sabe? Para que você chegue a um nível que você fala, chega, não aguento mais essa vida pobre, essa vida medíocre, eu não aguento mais essa vida espiritual desse jeito, eu não dou conta mais, eu estou cansada. Senhor, me ajuda. Aí você começa a orar, você começa a ler a palavra junto, você começa a orar a palavra, a obedecer a Deus, você começa a santificar a sua vida e você vai ver como a sua vida vai mudar. Você vai ver como a sua oração é diferente. Você vai ver que você vai ter autoridade para orar. Quando você chegar num lugar, Satanás vai te respeitar, porque ele vai ver em você a unção de Deus. Isso é para você. Você vai ver que as circunstâncias da sua vida vão mudar, irmãs, vai mudar. E não é necessário você ficar lá igual a lagarta tentando sair do casulo, não. Naquele esforço terrível. O seu esforço vai ser na oração. A sua batalha vencida é na oração. Porque quando você se levanta de lá, você se levanta do seu lugar de intimidade, Deus vai se levantar em seu favor. O Senhor vai lutar as suas batalhas. O Senhor vai pelejar as suas causas. E Ele vai te conceder vitória. Amém? Então você começa o seu dia com aquela confiança, com aquela alegria, sabendo que Deus vai interferir, que Ele vai intervir, que Ele vai fazer. E cada vez que você recebe vitória em uma causa, enche de alegria. João fala assim: eu esqueci o versículo que diz assim, João 16:24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Jesus estava falando com os discípulos. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então, quando a gente ora corretamente, ora de acordo com a palavra de Deus, nós recebemos resposta, o nosso coração enche de alegria.
enche de alegria, a gente quer contar, a gente quer testemunhar, a gente quer falar daquilo que Deus está fazendo, a gente fica empolgado, entusiasmado, não é? Você quer ser amigo de Deus? Quem quer ser amigo de Deus? Então eu tenho um versículo para você. Quem será? Qual será agora? Quem chuta? Se você quer ser amigo de Deus, você vai cumprir esse versículo aqui, ó, João 14:14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Obedeça a Deus. Obedeça o Senhor. A santidade é uma ponte para a intimidade. Voltando aqui no assunto da intimidade. A santidade é uma ponte para a intimidade. Você quer ser íntimo de Deus? Santifique a sua vida. Obedeça às direções do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé? Então eu quero falar com você o seguinte. Você que nessa tarde o Espírito Santo falou com você, que você precisa de uma vida mais profunda, que você precisa começar uma vida de intimidade com Deus. Você que sabe que você perdeu muito tempo da sua vida cristã. Vem cá, o pessoal do louvor, para me ajudar aqui. Você vai começar, o primeiro passo que você vai dar, antes de dar aquele primeiro passo que eu dei aqui, que é o passo da oração, você vai se arrepender. Se arrependa diante do Senhor pelo tempo perdido. Pelo tempo de desobediência, pelo tempo vivendo uma vida medíocre diante de Deus. Vamos fazer uma oração de arrependimento? Vamos. E depois nós vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que nos conduza. Apaga as luzes para nós. E eu quero dizer para você que você tem liberdade para buscar o Senhor nesse momento. Vamos orar, pedindo ao Espírito Santo que nos perdoe por esse tempo. Tanto tempo desperdiçado, tanto tempo longe, tanto tempo que poderia ter rendido tanto, frutificado tanto. Deus poderia ter feito tanto e nós perdemos. Vamos pedir perdão ao Senhor? Pai, nós queremos fazer nesse momento, todas nós, uma oração de arrependimento, Senhor, pela vida que nós levamos no passado, uma vida, Senhor, infrutífera, uma vida rasa, uma vida medíocre, uma vida sem espiritualidade, de uma espiritualidade quase inexistente, Senhor. Pai, nós te pedimos perdão pela preguiça, Deus, pela falta de vontade, Pai, pela falta de entusiasmo, ó Deus, pela desobediência, Pai. Nós te pedimos perdão por dar ouvidos à nossa carne, ó Deus. Nós te pedimos perdão por dar ouvido à nossa indisciplina em orar, em ler a palavra, em te buscar como nós devíamos, Senhor. Nos perdoa nessa tarde, Pai, em nome do Senhor Jesus. É a primeira coisa que nós queremos pedir ao Senhor, perdão. Perdão, meu Deus, pelo tempo que nós desperdiçamos. Senhor, nós poderíamos ter sido usados pelo Senhor, ó Deus, para alcançar tantas vidas. Poderíamos ter sido usados pelo Senhor para trazer solução para tantos problemas. Tantas situações poderiam ter sido mudadas se a nossa vida fosse diferente. Parentes poderiam ter sido alcançados, Pai, se nós tivéssemos vivido a vida que o Senhor tem para nós. Mas nós não vivemos, e o tempo passou, e os dias passaram, Senhor, e eles não voltarão. Mas nós te pedimos que o Senhor nos dê uma nova oportunidade, Pai. Nos dê uma nova oportunidade. Senhor, toca no coração dessas mulheres nessa tarde, que elas se decidam, Senhor, a viver uma vida com Deus, uma vida verdadeira, uma vida de oração, uma vida na palavra, Senhor, uma vida na palavra, Pai, uma oração, Senhor, a viver uma vida de oração que é baseada na palavra do Senhor, Pai. Oh Espírito Santo, põe essas mulheres de pé na tua presença. Deus, aquelas que estão caídas, Senhor, levanta elas nessa tarde. Senhor, aquelas que estão prostradas, coloca elas de pé, Senhor. Deus, aquelas, Pai, que saíram do teu caminho e da tua vontade, que o Senhor as traga de volta para o centro da tua vontade, para o centro do teu querer. Gera no coração delas a fome, o desejo
pela tua presença, Senhor Jesus. Gera no coração delas, Pai, um amor profundo, um amor gigante, um amor intenso pelo Senhor. Abre os ouvidos espirituais dessas mulheres, Pai, que elas comecem a ouvir a tua voz. Abre seus ouvidos, abre o coração, Senhor. Oh, Espírito de Deus, nós clamamos que o coração dessas mulheres seja impactado nessa tarde, Senhor. Elas recebam o toque do Espírito Santo. Receba o toque do Senhor, a força do Senhor, a graça, Pai, que elas precisam. Aos pés do meu amado. Conceda a elas a graça que elas precisam, Senhor, a força que elas precisam, a unção que elas precisam. Interfere nas circunstâncias de cada uma, Senhor. Quebra grilhões nessa tarde. Quebra cadeias nessa tarde, Senhor. Desfaz, meu Deus, toda a ação do inimigo. Todo laço que prende, caia por terra em nome de Jesus. Toda obra de Satanás caia por terra em nome de Jesus. Levanta, Senhor, essas mulheres nessa tarde como um exército poderoso na tua presença. Deus, que em cada lar representado nessa tarde, em cada casa representada nessa tarde, haja uma mulher de joelhos, haja uma mulher diante do Senhor, em oração, em clamor, por suas causas, pelas causas de suas famílias. Haja uma mulher buscando o Senhor, para que o teu reino seja estabelecido na terra, para que a tua vontade seja cumprida, Senhor. Levanta essas mulheres, Pai. Levanta essas mulheres, Pai. Faz delas profetas. Faz delas, Senhor, ministras da palavra. Faz delas guerreiras de oração. Faz delas, Senhor, mulheres que farão diferença em suas casas, nos seus trabalhos, em suas famílias, onde quer que elas estejam. Que a glória do Senhor esteja sobre elas, a graça do Senhor esteja sobre elas, o poder do Senhor esteja agindo na vida delas, Pai. É o meu clamor nessa tarde. É o nosso clamor nessa tarde. Nos levanta como um exército poderoso. Nos conduza. Meu vaso aos teus pés. Nos conduza, Senhor, para a tua intimidade. A intimidade que o Senhor tem para cada uma de nós. Que o temor do Senhor esteja no nosso coração. Deus, coloca o temor do Senhor no coração de cada um de nós. Oh, Senhor, e nos leva para essa vida de intimidade. Nós queremos, Senhor, estar em comunhão com o Espírito Santo, estar em comunhão íntima com o Senhor, num relacionamento muito perto, muito próximo, Senhor. Queremos andar nos teus passos, bem de pertinho, seguir os teus passos, Senhor, bem de perto, ouvindo a tua voz, Senhor, e te obedecendo, Pai. Nos conduza, nos toma pela mão, Senhor, e nos conduza por esse caminho que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés. Fale com o Senhor. Coloque seu coração diante do Senhor. Derrame seu coração diante do Senhor nessa tarde. Fale com o Senhor aquilo que Ele quer ouvir de você, aquilo que Ele tem te pedido e que você sabe que Ele quer de você. Alabaxere, anda lamas. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aleluia.
teu olhar, Aleluia. teus olhos. Aleluia, Senhor. Te Fui louvamos, perdoada, adoramos e bendizemos logo o teu que eu nome. te vi. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, E Pai. todos os Obrigado, meus tesouros